Imagina isso, o ano é 2008 e você tá navegando por um fórum na internet, como muitos faziam naquela época. Enquanto você rola a página, tem um tópico que chama sua atenção. O que tem nele? Uma foto supostamente amaldiçoada chamada simplesmente desmaio.jpg. A curiosidade te faz clicar, e você começa a ler as postagens. Conforme avança, descobre os terríveis efeitos atribuídos a essa imagem. Pesadelos, alucinações e uma sensação de estar sendo observado. Tudo descrito em detalhes muito perturbadores. E então, o post chega à sua conclusão. A única forma de você escapar dessa maldição é compartilhando a imagem com outra pessoa. Isso que eu acabei de dizer é a essência da famosa creepypasta Smile Dog. Se você é fã de terror na internet, é bem provável que você já tenha ouvido falar dessa lenda. Mesmo entre tantas outras creepypastas icônicas, tipo Slenderman ou Jeff the Killer, Smile Dog é uma das poucas que permanece relevante até hoje. Mas o que torna essa história tão especial? Por que ela conseguiu resistir ao tempo e continuar mesmo depois de tantas gerações? Para responder isso, primeiro precisamos de entender o que são as creepypastas. Hoje, o termo é usado basicamente para qualquer história de terror na internet, mas na sua origem, ela tinha um significado bem mais específico. Eram pequenas histórias assustadoras que eram compartilhadas em fóruns, tipo 4chan ou Reddit, com o objetivo de parecerem reais. Eram basicamente lendas urbanas digitais, que eram projetadas para se espalhar rapidamente pela internet, usando o famoso copiar e colar, copy-paste, que deu origem ao nome creepypasta. E é exatamente nesse formato que o Smile Dog se encaixa tão perfeitamente. A história do Smile Dog não é só sobre terror, é também sobre participação. O ponto central é a ideia de que o próprio leitor se torna parte da narrativa. Você lê sobre a maldição, vê a imagem e mesmo sem querer é inserido na história. E a partir desse momento você tem que tomar uma escolha. Ou você espalha a maldição ou carrega o peso dela sozinho. Esse elemento de interatividade é genial e é uma das razões pelas quais o Smile Dog marcou tantas pessoas. Não é só uma história que você consome de forma passiva, é algo que exige uma reação sua, que mexe com a sua curiosidade e o seu medo. Outro ponto que fez o Smile Dog se destacar é o próprio formato da maldição. A ideia de uma imagem amaldiçoada é simples, mas incrivelmente eficaz. Afinal, as imagens estão espalhadas por toda parte na internet. Quantas vezes a gente clica em links ou baixa fotos sem nem pensar duas vezes? Essa ideia de que algo tão comum como uma foto pode esconder um perigo invisível é o que torna essa creepypasta tão perturbadora, principalmente para a época que ela foi lançada. É um medo que entra na sua rotina, que faz você questionar cada clique que dá. E claro, a gente não pode ignorar o impacto visual. A imagem do Smile Dog por si só, com aquele sorriso sinistro e os olhos brilhantes, são aterrorizantes. Mesmo se você não tiver o contexto da história, a foto é desconfortável só de olhar. Ela se aproveita de uma mistura de elementos familiares, afinal é um cachorro, mas com características perturbadoras que mexem com o subconsciente. Isso é o que a gente chama de Vale da Estranheza, quando algo é quase normal, mas tem detalhes que tornam assustador. Outro fator que ajudou o Smile Dog a se manter relevante é a colaboração da comunidade. Desde o lançamento dessa creepypasta, muitos fãs criaram suas próprias versões da imagem, cada uma mais assustadora que a outra. Essas variações ampliaram ainda mais o mito, dando a essa história muitas outras camadas. Com o surgimento de várias Smiles.jpg surgem questionamentos. Por exemplo, qual é a verdadeira Smile.jpg? Será que existe uma versão original perdida na internet que é realmente amaldiçoada? Essas perguntas mantêm a lenda viva e é sempre alimentada por teorias de novas criações. Um exemplo recente desse impacto é a série Chainmail Chasers, que trouxe uma versão moderna e ainda mais assustadora do Smile Dog. Essa adaptação mostra como a creepypasta pode ser reinterpretada para novos públicos, mas sem perder a sua essência original. E isso prova que Smile Dog não é só uma história da época de ouro das creepypastas, é um conceito que transcende gerações. E se você me perguntasse o que torna o Smile Dog tão eficaz, eu diria que é algo que vai além da narrativa. Para mim, é a ideia de que o horror não termina quando você para de ler. Ele permanece com você, como uma semente que é plantada na sua mente mesmo sem você querer. Afinal, mesmo você sabendo que essa história é ficção, é difícil não pensar, mas e se for verdade? E essa dúvida é o coração de toda boa creepypasta. É o que te faz olhar para uma foto na internet com um pouco mais de cuidado, ou evita abrir aquele arquivo suspeito. No final, Smile Dog é mais do que uma história. É basicamente um fenômeno cultural. Ele representa tudo o que fez as creepypastas se tornarem tão populares. A simplicidade, a interatividade e um medo que parece real. Michael Lutz, o autor original, conseguiu capturar a essência do terror digital de uma forma que poucas histórias conseguiram. E mesmo que você não acredite nessa maldição, o impacto dela é inegável. Então, eu pergunto pra você. Você teria coragem de olhar para a verdadeira Smile.jpg se ela estivesse bem na sua frente? Talvez você diga que sim, mas e se for tarde demais quando você perceber?